1 Samuel 16, 18 nos diz assim: um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Amém? Você pode se assentar. Esta é a passagem difícil e triste da vida do rei Saul. Hoje em dia nós vivemos tempos em que cada vez mais as pessoas querem viver de forma autônoma, ter autonomia. Hoje as pessoas não querem estar em uma igreja, não querem ter alguém pastoreando, não querem seguir regras, tradições e doutrinas bíblicas. As pessoas querem viver de maneira autônoma. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do jeito que eu acho que deve ser. E cada vez mais. É por isso que nós abrimos a internet e nos assusta tantas heresias que temos visto, ouvido. Tem coisa que chega a arrepiar os cabelos, dizendo: como é que alguém pode falar numa blasfêmia dessa? Mas são tempos de autonomia. E isto não é de agora. Saul foi ungido rei de Israel por Deus para fazer o que Deus queria que ele fizesse, para conduzir o povo de Israel do jeito que Deus havia planejado para que fosse conduzido. Mas Saul, ele preferia os louros, ele preferia a fama, ele preferia o aplauso e a aprovação dos homens em detrimento à aprovação de Deus. E me choca todas as vezes que eu leio quando o profeta Samuel chega e diz: o Senhor tirou de você o reino e colocou sobre alguém que é melhor do que você. E Saul se lança aos pés e agarra a roupa, a capa do profeta, que chega a rasgar. E o profeta vira e diz: olha, hoje o Senhor rasgou de você o reino. E agora vem a parte que me choca mais ainda. Ele diz assim: olha, vai comigo sacrificar. Por favor, venha comigo sacrificar. E a gente fica com aquela expectativa, aquela esperança no coração, achando, ele dizendo: quem sabe o Senhor me perdoe? Quem sabe o Senhor tenha compaixão de mim? Quem sabe o Senhor me dê mais uma chance? Não, ele diz assim: vem comigo sacrificar para que eu fique bem diante do povo. Deus que fique para lá. Deus me rejeitou, eu desobedeci a Deus, eu não fiz o que Ele queria, eu tentei viver de maneira autônoma. Ele não está preocupado com o que Deus pensava a seu respeito, ele não se preocupava se ele estava agradando, desagradando, obedecendo, desobedecendo a Deus. Ele queria estar bem diante do povo. Então Deus tira a unção que estava sobre ele, Deus tira o reinado que estava na mão dele, e Deus tira o Espírito que estava sobre ele, o Espírito de Deus. E coloca tudo isso em Davi: a unção, o reino e o Espírito. Só que não para por aí. A Bíblia diz que da parte de Deus foi enviado um espírito maligno para atormentar Saul. E é neste contexto é que nós encontramos este texto que nós lemos. Saul estava atormentado, o demônio vinha sobre ele e ele ficava atormentado. E não tinha quem pudesse acalmar aquele homem. Até que um dos moços, como nós lemos aqui, disse assim: olha, vamos trazer alguém para tocar numa harpa. Alguém que tange bem, que toca bem a harpa, aí o espírito vai embora, esse espírito maligno tem que sair. E foi perguntado então: mas quem poderá tocar essa harpa? Quem poderá fazer esta função diante de Saul? E vem o versículo que nós lemos. Um dos moços disse: eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, que é forte, valente, homem de guerra,
que fala com sensatez, que tem boa aparência e que o Senhor Deus está com ele. Irmãos, nós temos que entender que a vida do homem natural é enfrentar os desafios inerentes à vida pós-queda. Depois que Eva mordeu aquele fruto e Eva enganada pela serpente, e Adão comeu de forma deliberada, trouxe o pecado sobre o mundo. Algumas linhas teológicas dizem que o pecado de Adão ficou em Adão e o pecado de Eva ficou em Eva. Não, mas a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, em toda a raça humana, assim também, através de um só homem, o segundo Adão, a vida será restaurada. A morte será vencida, o pecado será vencido. Então a vida do homem natural é enfrentar os desafios inerentes. É um problema no trânsito, é um problema no encanamento, é um problema do dinheiro que não caiu na conta, é um cartão que foi perdido, é um machucado que se alguém caiu, se machucou, são os problemas da vida. Um problema lá na empresa, um problema com o vizinho, um problema no casamento, são problemas de ordem natural, que são inerentes à vida humana. Então, o homem natural, ele está lutando contra essas coisas. Mas a vida do cristão, além de enfrentar essas dificuldades naturais, o cristão ainda, ele precisa enfrentar as batalhas espirituais. As batalhas espirituais. E a Bíblia nos fala muito a respeito desse conflito. Que nós temos que vencer o mundo, que nós temos que vencer a carne e que nós temos que vencer o maligno. Eu falei aqui, na quinta-feira, e citei um versículo, que está lá em Efésios 6,12, Paulo escrevendo aos Efésios diz, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o cristão, além das batalhas naturais, ele enfrenta as batalhas espirituais. Não que o que não é cristão não tenha batalha espiritual, é que ele não entende que tem. As pessoas daí do mundo, eles estão caminhando e as coisas estão acontecendo e a vida vai de mal a pior. A vida às vezes numa situação, numa área está dando certo, mas na outra está destruída. E eles nem imaginam que existe uma ação demoníaca, existe uma ação maligna, que o mundo jaz o maligno, como diz a palavra do Senhor. Mas o cristão, além das batalhas naturais, ele enfrenta as batalhas espirituais. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo até reduzir a escravidão. Paulo diz, foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não viesse me engrandecer pela grandeza das revelações que me foram confiadas. São batalhas. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Então são batalhas que o crente precisa enfrentar. E quando nós olhamos para este texto, nós encontramos 6 características daquele que é vencedor. Olhando para a vida de Davi, é interessante que Davi, ele teve alguns probleminhas, é certo. Alguns problemas sérios. Mas ele sempre venceu. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi não deixava de consultar ao Senhor quando ele saía para a guerra. Certa feita, Saul falou assim, eu vou acabar com essa história. Saul tinha medo de matar Davi, e ele falou assim, então os filisteus matam no meu lugar, né? Eu vou terceirizar o serviço. Ele falou, traga aí 100 prepúcios de homens aí para que você pague o dote para se casar com a minha filha. Davi foi lá e voltou com 200. Davi era um excelente, um exímio lutador. Mas quando ele falhou, quando ele pecou, era para ter ido à guerra e ele não foi. A tal da Betseba também não vigiou, né? Foi tomar banho à vista
dos olhos do rei, o rei bateu o olho e disse: pode trazer para cá. Além de ter cometido aquele pecado, ele ainda mandou matar a Urias, mandou colocar na fronte de batalha. Mas ele não perdeu essa batalha. Ele errou, ele falhou, mas não perdeu. Porque quando nós lemos ele se lançando, se derramando aos pés do Senhor, pedindo misericórdia pelo seu pecado. Ele diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu espírito. Duas coisas importantes que as pessoas hoje não dão valor: a alegria da salvação e o espírito. A alegria da salvação, eu sempre tenho falado aqui, o crente não perde a salvação. O joio continua sendo joio e o trigo continua sendo trigo. No meio do caminho, o trigo não pode virar joio, e o joio não tem como virar trigo. Então quem é salvo, quem não é salvo, não é salvo. A salvação não depende das nossas forças. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, não depende de quem quer, mas depende de quem tem misericórdia. Então, Davi está dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Muitas vezes nós estamos salvos, o nosso nome está no livro da vida escrito, e a gente parece que tem uma tristeza por ser salvo. Uma tristeza por servir ao Senhor. Davi estava quebrado, mas ele sabia que ele era escolhido por Deus. Ele disse: Senhor, restitui a alegria da tua salvação na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa triste. Agora, outra coisa importante, eu nunca vi ninguém falar a respeito disto. Por que Davi pede que o Senhor não tire o espírito dele? Senhor, aconteça o que acontecer, eu pago o preço que tiver que pagar, porque o pecado tem perdão, mas tem consequência. Ele não perdeu a salvação, mas teve uma consequência séria na sua vida e na história da sua família. Agora, por que ele pede: Senhor, não retires de mim o teu espírito? Sabe por quê? Porque ele tocava a harpa na presença de Saul, que tinha perdido o espírito. E ele sabia a terrível vida de uma pessoa que não tem mais o espírito sobre a sua vida. Lembre-se que no Antigo Testamento o espírito não habitava as pessoas. O espírito estava sobre as pessoas. O Espírito de Deus veio sobre Saul e ele profetizou entre os profetas. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele matou os filisteus. Mas vamos voltar aqui, né? Voltando para a mensagem. As características de Davi. Primeira, lembre-se que Davi não está falando dele: olha, eu sou valente, eu sou forte. Alguém que está testemunhando a respeito dele. Alguém que conhecia Davi. Que bom que alguém possa olhar para a nossa vida e dar um testemunho tão bonito como foi dado a respeito de Davi. Esses tempos alguém me chamou para fazer uma visita numa casa, para evangelizar a pessoa e conversamos ali, naquele quebra-gelo. E quando eu fui falar assim: olha, nós viemos aqui para fazer uma visita, posso ler um texto, fazer uma oração? E a pessoa disse: olha, você não vai querer que eu fique crente, né? Eu falei: não, a minha intenção é vir orar e abençoar. Porque se for crente, daí a pessoa que tinha me levado lá, daí, né? Porque se for crente igual esse fulano aí, eu não quero, porque eles vivem quebrando pau aí. As panelas voam aí na casa. Falei: que mau testemunho, né? Não voltei mais lá na casa, né? Eu vou falar o que lá? Mas Davi, ele dava um bom testemunho. O moço que servia Saul, ele disse: eu conheço um jovenzinho que tem uma história maravilhosa, que neste mundo, aonde nós formos, possamos resplandecer a luz de Deus, que o caráter de Deus possa ser manifesto através da nossa vida, e as pessoas possam olhar e dizer: lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que bom testemunho que aquele e aquela tem. Mas vamos ao texto.
Primeira característica que o moço de Saul diz a respeito de Davi: ele é forte. Primeira característica de alguém que vence. Davi nunca perdeu uma batalha. Ser forte. O que é ser forte? É ter capacidade de enfrentar desafios e adversidades. Ser forte é ter capacidade. Agora, eu preguei aqui quinta-feira e falei a respeito disto. Paulo está dizendo, lá em 1 Coríntios 4:20, ele está dizendo assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em manifestação do poder. Então, aquele que pertence ao reino, o poder de Deus tem que ser manifesto através da vida dele. Então, nós entendemos que ser forte é ser capacitado para vencer as batalhas. Não é a minha própria força, não é a minha própria sabedoria, não é a minha própria condição. É a capacidade que Deus traz na nossa vida. Por que Davi era forte e capaz de enfrentar os desafios? Porque ele tinha unção na sua vida e ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Então esta é a característica exclusiva dos filhos de Deus. Por isso nós não podemos cair aí nesta história de que somos todos iguais. Ah, nós somos iguais. Fulano lá, ele não é crente. Ele não serve ao Senhor, ele não confia em Deus, mas ele é gente boa. Então ele é igual. Não, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós pertencemos ao reino de Deus. Quando nós pertencemos ao reino de Deus, Ele é responsável por manter aqueles que pertencem ao seu reino. Então eu não sobrevivo, eu não sou forte na minha própria força. Paulo vai nos ensinar dizendo: olha, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando o ser humano bate no peito dizendo eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho condição, aí ele está fraco. Mas quando nós olhamos para as nossas próprias limitações, quando nós olhamos para a nossa própria fraqueza. Ontem eu preguei a respeito do Salmo 113, que o salmista ele está falando: quem é como o Senhor nosso Deus, que se assenta acima dos céus, que para olhar o céu, ele tem que se abaixar, e para ver o que está sobre a terra, ele precisa se encurvar. Este é o Deus que nos capacita para ser fortes o suficiente para vencermos as adversidades da vida. Então nós começamos a fazer uma comparação. A doença que eu estou enfrentando, o que ela é perto do Senhor nosso Deus? A crise que eu estou enfrentando, o que é esta crise diante do Senhor nosso Deus? Esse problema que parece insolúvel, parece que não tem jeito, o que é este problema diante do Senhor nosso Deus? Davi, ele tinha esta perspectiva de visão. Eu gosto da conversa dele com Saul, dizendo: ó, Saul, lá no campo de batalha, 40 dias, o gigante Golias afrontando o exército, dizendo: olha, eu quero aqui alguém para lutar comigo. E o Davizinho chega, eu não sei, acho que não estava nem meia hora que Davi estava no campo de batalha, ele já escutou o Davi dizendo: olha, não vai ter um valente para lutar comigo. Davi falou: deixa comigo essa parada. Foi diante de Saul e falou: Saul, eu vou lá vencer, não tem ninguém, eu vou lá e venço. Mas você não pode, você é jovem. Ele falou: peraí, deixa eu te contar uma história. Aí começa o bom testemunho. Aí começa o nosso testemunho diante dos homens. Aí começa o legado, a história que nós deixamos para trás. Qual é o rastro que nós deixamos aonde nós passamos? Um rastro de trambiqueiro, de mentiroso, de enganador, de usurpador? Ou deixamos um bom testemunho, exalamos o bom perfume de Cristo aonde passamos? Davi disse: ó, Saul, deixa eu contar uma história para você. Irmãos, a gente pensa assim: mas foi uma conversa simples. Não, para chegar diante de um rei não era qualquer um. É a mesma coisa que eu chegar hoje, ligar lá na Casa Branca e dizer: ó, eu quero para sexta-feira uma audiência com o Trump. Eu falei: quem que é esse tal de Hudson? Cara doido ligando aqui. Quem que é esse cara para falar com o Donald Trump?
Davi chegou diante de Saul e falou assim: ó, Saul, fica tranquilo. O teu servo aqui estava no campo, veio um leão, tentou roubar a ovelha, mas deu uma briga boa. Matei o leão. Mas não foi só o leão, não. Estava lá, de repente escutei a ovelha gritando. O urso estava fugindo com a ovelha do meu pai. Eu só tenho um pouco de ovelha ainda, vão querer roubar? Não, comigo não. Fui para cima do urso e matei o urso. E Saul acreditou no testemunho daquele jovem, porque ele sabia que Davi era um homem de palavra, de bom testemunho. Ele sabia que Davi não era um mentiroso, que não estava ali para tirar proveito, que não estava ali para enganar, que não colocaria Israel em situação difícil, porque quem perdesse a batalha se tornava escravo. Davi era forte, ele tinha capacidade de vencer os desafios e as adversidades da vida. Ele falou assim: eu matei o urso, matei o leão, vai ser fichinha esse gigante aí. Ele é grandão, ele é meio lento. Queria ver o leão. Aquele leão deu o que fazer para pegar, aquele foi rápido, mas eu peguei e matei. Então a primeira característica daquele que quer vencer as adversidades da vida, ele precisa ser forte, mas não na sua própria força, na força que vem de Deus. Segunda característica que falaram a respeito de Davi. Então, ele é forte e valente. O que é ser valente? Valente não é inconsequente. A gente vê hoje aí na internet brigas no trânsito, briga no bar, briga na loja de conveniência do posto de gasolina. De repente o cara está um pouquinho de bebida a mais, de repente ele diz: quer brigar, o outro já puxa o revólver e mata, ou puxa a faca e mata, e o valentão acabou. Não, não é isso aqui. Ser valente não é ser inconsequente. Ser valente é saber usar a força e a eficiência. Davi não era um inconsequente. Davi não foi enfrentar o leão de qualquer jeito, Davi não foi enfrentar o urso de qualquer jeito, e ele não foi enfrentar de qualquer maneira o Golias. É interessante o discurso de Golias dizendo: você acha que eu sou algum cão, algum cachorro? Está vindo contra mim com um pedaço de pau e umas pedras, uma cordinha com um couro amarrado. Está achando que eu sou quem, rapaz? Ele disse assim: você vem a mim com espada, com escudo, com lança. Você vem com a sua arrogância, com a sua força, com a sua capacidade de guerra, com a sua experiência. Você vem com a sua larga história em batalhas e vitórias. Mas eu estou indo contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E hoje toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Ele não estava batendo no peito e dizendo: olha, você não sabe a mira que eu tenho, eu sou bom na tal da funda. Não, ele estava dizendo: em o nome do Senhor. É saber usar a força que Deus nos dá. Não desperdiçar, não fazer de qualquer maneira, não ser inconsequente nas nossas ações e nas nossas reações. Terceira característica: ele é forte, valente e é homem de guerra. O que é um homem de guerra? É aquele que não foge dos conflitos naturais e nem das batalhas espirituais. As pessoas que nós conhecemos que desfaleceram durante a jornada, pessoas que foram caindo durante a caminhada, às vezes eu paro e fico pensando, de todos os meus companheiros que nós começamos juntos, na oração, na vida ministerial, um foi caindo aqui, outro foi caindo ali, outro foi desistindo ali, e poucos sobreviveram. Poucos permaneceram na presença do Senhor. Poucos permaneceram naquele propósito inicial de servir a Deus. Homem de guerra é aquele que não foge dos conflitos naturais e nem das batalhas espirituais. Nós temos que saber e ter certeza
que vão surgir lutas e adversidades na nossa vida, sejam elas naturais ou sejam elas de ordens espirituais. E uma coisa que nós não podemos fazer é recuar. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos desistir. Hoje à tarde estava conversando com a Denise e a mãe, e falando da história de José. Imagine se José falasse assim: Deus, esse negócio de sonho está muito difícil. Agora os meus irmãos estão me odiando. Vou deixar para lá essa história. E se Moisés falasse: não, Senhor, prepara outro. Não vou voltar para o Egito, não. Lá eu já matei um egípcio. O povo de Israel não quer saber de mim. Arruma outro. Agora Moisés sobe no monte, o Senhor o leva, tira a sua vida. E de repente, Deus preparou Josué para continuar. Imagina Josué falando: não quero não. Deixa outro, vou desistir dessa história. Agora imagine Daniel indo de vento em polpa na Babilônia, na sua posição, na sua fama e no seu prestígio para com o rei, para com o imperador daquele império. Agora vem o decreto dizendo: olha, durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum outro Deus, a não ser orar para o rei. Eu fico imaginando, quem sabe se fosse eu ou você, fala assim: oh Deus, desculpa, eu vou fazer um jejum de 30 dias de oração. Agora que eu estou morando no meu sobrado, devia ser uma casona bonita, sobrado, porque ele subia no quarto para orar. Agora que eu era um dos 3 presidentes, agora eu vou me tornar o principal dos presidentes. O salário está bom, a comida está boa, a fama está boa, o emprego está bom, o salário está bom. Senhor, esse negócio de orar é só 30 dias. Ou ele poderia ter subido no seu quarto e fechado a janela e dizendo: Senhor, me perdoe, mas durante 30 dias eu estou sentindo no coração de orar com a janela fechada. Homens de guerra, homens valentes, homens com força. Eu fico olhando a história do apóstolo Paulo e fico imaginando Paulo, os irmãos tudo chorando, dizendo: Paulo, não volta para Jerusalém, eles vão prender e você vai morrer. O profeta já disse que vão te entregar lá. E Paulo diz assim: fica tranquilo, não me quebrante mais o coração, eu estou voltando para Jerusalém, mesmo que tenha que pagar com a minha própria vida. Homens de guerra, homens valentes, homens com força para enfrentar as batalhas da vida. Se você começar a fugir das batalhas, você nunca será um vencedor. Se você foge das pequenas batalhas, o que será das grandes? Mas seja como Davi, homem forte, valente, homem de guerra. 4ª característica: fala com sensatez, sábio em palavras. E nós temos que entender que palavras são vida ou morte. Palavras trazem paz ou geram guerra. Eu gosto muito de um texto que está em... Você não precisa abrir a sua Bíblia. 1 Samuel 24, do 9 a seguir, quando Saul entra para aliviar o seu ventre, ele entra numa caverna, e Davi está lá dentro. Davi corta a ponta da capa dele. E quando o rei Saul sai, ele sai atrás de Saul, e ele usa o poder da palavra. Por isso que está dizendo que ele era sensato nas palavras. Escute o que ele disse: rei Saul, porque o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer lhe fazer o mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns me disseram que eu deveria matá-lo, mas eu poupei, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Já não tinha mais unção, mas ele diz: é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, porque
por eu haver cortado a ponta do seu manto, sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nenhum mal e nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à minha caça e para tirar a minha vida. Versículo 12. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e que me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como diz o provérbio antigo, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o rei. O que está dizendo aqui? Que Davi falava com sensatez. Essas palavras abrandaram a ira do rei Saul, e o rei nunca mais perseguiu. Fizeram ali uma aliança, Davi seguiu sua vida, Saul seguiu sua vida. Por quê? Por causa de palavras. Será que as palavras que saem da nossa boca estão gerando vida ou estão gerando morte? A gente xinga o carro, amaldiçoa a casa, fala do casamento, xinga a esposa, xinga o esposo, fala mal do trabalho, fala mal da empresa, fala mal do salário. Olha, o salário que eu ganho não dá para nada. O salário não vai dar para nada mesmo. Porque na nossa boca, na nossa língua existe bênção ou maldição, vida ou morte. Gera guerra ou gera paz. Lá no emprego você usa as palavras para apaziguar a situação ou para gerar guerra. Na vizinhança, deixa eu contar aqui, acho que a maioria já escutou, mas eu vou contar de novo. Uma pessoa que mora perto da minha casa, muitos anos que não... Só oi de longe. Mas de repente eu estava ali mexendo no portão, e ele chegou e veio conversar, e eu já fiquei meio assim. E a Denise lá debaixo da porta da casa viu também. Eu falei, já deu sinal para mim, fica calma aí, né? Está tudo sob controle. Todo mundo estranhou a aproximação, né? Ele começou a conversar, de repente ele disse assim: você sabe que esse guardinha que apita aí está me irritando. Está irritando a minha família, está irritando a minha esposa. Por que você paga esses guardinhas? E começou a falar. E começou eu só olhando. Ele falou e se exaltou. E eu olhando. Eu falei assim, primeiro, eu pago para ajudar. O dinheiro que eu pago não me faz falta. E eles estão trabalhando, por que não ajudar? Eles têm a empresa deles, eles passam aí, cuidam do jeito deles, mas cuidam, né? Então, não vejo problema nenhum. Eu falei assim, outra coisa, não só eu aqui na rua. São 5, 6, 8 casas aqui, todo mundo paga. Então, um apito não é só na minha casa. Por falar em casa, às vezes eu fico olhando aqui, que família linda que o Senhor construiu. Eu vejo ali chegando suas filhas, os genros, os netos já estão crescendo, né? Os netos bonitos. Parabéns, família linda que o Senhor tem. Eu nunca tive a oportunidade de falar, a gente quase não se conversa, mas eu fico olhando. Eu fico reparando todos os dias, final de semana, que bonito, reúne toda a família ali, que coisa linda, né? E ele parou e ficou olhando para mim, olhando. E ele disse assim, você é bem melhor do que eu. Virou as costas e foi embora. Sabedoria nas palavras. A palavra poderia ter gerado guerra ou paz. Poderia ter gerado vida ou morte. Eu poderia ter falado, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua casa. Você não tem nada a ver comigo, o meu dinheiro eu faço o que eu quero. Tem gente que já vai para esse lado. Não. Falar com sensatez. Sabedoria na palavra. Apaziguou o problema. Não teve guerra. Não teve briga. Não teve desentendimento e o assunto morreu. Falar com sensatez. Quinta característica de Davi. Tem boa aparência. O ter boa aparência aqui, quando nós estudamos o original,
não que eu seja erudito na língua, né, irmã Betinha? E a irmã Betinha, começamos a estudar hebraico, até que o rapaz desistiu do lado do Centro de Cultura Hebraica. Mas já estava lendo bem o hebraico, já estava entendendo bem. A irmã Betinha já estava também arranhando algumas palavras, né, irmã Betinha? E nós estudávamos o hebraico. O boa aparência aqui também quer dizer um bom homem. Ele é um bom homem. Uma boa aparência, se porta bem, se comunica bem, se apresenta bem. Então, ter boa aparência significa refletir o caráter de Deus. Porque não adianta estar todo engomadinho, bonitinho, estar com roupa de marca, tudo combinando, né? A cinta combinando com o sapato combinando com a meia, e combinando com a cor da gravata, e usando perfumes caros, e se apresentando bem, e falando de forma eloquente. Não basta. Nós temos que refletir o caráter de Deus. Ter boa aparência é refletir o caráter de Deus. Rapidamente, o que é caráter de Deus? São as qualidades e os atributos que definem a natureza de Deus. E nós não conseguimos ter todos os atributos. Por exemplo, nós nunca seremos oniscientes, onipresentes, onipotentes. O atributo da santidade, por enquanto, nós temos em parte, que nós não somos santos como Deus é santo. Estamos neste processo de santificação. Mas nós podemos ter alguns, e temos, e devemos ter como cristãos, alguns atributos de Deus evidenciados e fluindo na nossa vida. Eu falei que era uma mensagem prática, para a nossa prática diária. Não adianta eu saber o caráter de Deus, ou o caráter de Deus é imutabilidade, é onisciência, é onipresença, é soberania, mas não aplicar no dia a dia. Davi conhecia Deus, Davi refletiu o caráter de Deus, Davi manifestava nas suas ações e nas suas palavras o caráter de Deus: amor, justiça, fidelidade, misericórdia, santidade. Nós precisamos ter, irmãos. Amor, nós precisamos amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas nós podemos ter mais esse amor. Eu sempre oro: Senhor, eu sei que o teu amor está derramado no meu coração, mas dá para colocar uma porção mais? Eu quero amar mais a Ti, eu quero amar mais a Tua palavra, eu quero amar mais a Tua igreja, eu quero amar mais o Teu reino, eu quero amar mais as Tuas leis, a Tua palavra, eu quero amar mais o Teu propósito para a minha vida. Derrama um pouco mais do Teu amor. Eu quero amar mais o meu irmão. Eu quero amar com mais sinceridade, eu quero amar com mais facilidade, porque nem sempre é fácil amar alguns irmãos, né? Alguns, né? Tem uns aí que são bem tranquilos. Mas, Senhor, derrama mais o teu amor. Ser justo, irmãos. Praticar a justiça. A justiça, a palavra do crente é: se ensina ou não. Se prometer, cumpre. Se diz que vai pagar, paga. Se diz que vai fazer, faz. Ser justos nas coisas. Fidelidade, irmãos, sermos fiéis. Primeiramente a Deus, fiéis ao cônjuge, fiel lá no trabalho. O patrão não está olhando, eu vou dar uma dormidinha aqui sem o patrão descobrir, né? O Dr. Myles Munroe, eu lembro dele quando ele veio no Brasil, acho que foi a última vez, no começo de 2014. Ele falou assim: sabe aquele clipes que você leva embora do seu emprego sem falar com o seu patrão? O patrão nem vai ver que eu estou levando uma caneta Bic embora, o patrão não vai nem notar falta. Caráter. Justiça, fidelidade. Misericórdia. Muitas vezes nós não queremos agir com misericórdia. Esses tempos aí eu estava falando e pensando, uma grande igreja, o líder foi acusado
de um desentendimento com a esposa. Os pastores se rebelaram e saíram todos quase da igreja. Abandonaram o pastor sozinho lá. Não sabiam ainda se era verdade, se não era verdade. Não deram tempo deles se defender da situação. Abandonaram o pastor. O pastor chegou até a perder a vida. Eu falei, que bons companheiros ele tinha, hein? Companheiros fiéis, companheiros que usavam de misericórdia. Enquanto os companheiros que estavam abaixo dele estavam tirando proveito com o nome da igreja, os seus salários altos, porque era uma igreja grande, muito rica, que girava milhões e milhões por mês. Enquanto estava todo mundo ali tirando proveito, o pastor fulano é gente boa. A primeira acusação que ele sofreu, todo mundo pulou fora e deixou ele sozinho. Eu fico imaginando, Davi nos dias de hoje seria escorraçado. Davi não pode voltar a ser pastor, não. Davi pecou, adulterou, mandou matar o marido da mulher. Esse Davi, olha, acabou. Nós não temos, quase não usamos mais de misericórdia para com as pessoas, nos seus erros, nas suas falhas. Mas Davi, ele tinha boa aparência, ele exalava, ele transbordava o caráter de Deus. Ele chegou tão pertinho que cortou a ponta da capa de Saul, mas disse assim, a minha mão não seja contra este. Ele mesmo declarou, dizendo, como eu acabei de ler, o Senhor hoje te colocou nas minhas mãos, mas eu poupei a tua vida. Misericórdia. Assim como a mulher, coitada, não tinha nada a ver com a história. O problema era com Jesus. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam colocar Jesus em dificuldade. Eles queriam arrumar alguma desculpa para prender Jesus. Eles queriam uma armadilha para matar Jesus. Pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram diante de Jesus. A mulher, coitada, não tinha nada a ver com a história. Eles queriam pegar Jesus. Matar a mulher seria de menos. A mulher iria pagar com a vida, não tinha problema. Eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus deu uma grande lição. E a Bíblia diz que todos, do mais velho ao mais novo, foram lançando as pedras no chão e foram embora. E Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Eles não te acusaram, eu também não vou te acusar. Agora muda de vida. Muda as suas atitudes, muda as suas ações. Vai e não volte mais para a vida que você tinha. Vai e não peques mais. Misericórdia. Então nós devemos transbordar do amor, da justiça, da fidelidade, da misericórdia, da santidade e assim por diante. Sexta característica, ter o favor de Deus. O que diz aqui? É forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor é com ele. É interessante porque é que aquele moço deixou para falar por último sobre a presença de Deus, sobre a aliança com Deus, sobre o compromisso com Deus e como Deus era com aquele jovem. Foi a última coisa. Ele poderia ter começado, olha, eu conheço um homem de Deus, que é forte, que é valente, homem de guerra. Não, foi o contrário. É forte, é valente, é homem de guerra, fala bem, se porta bem, tem boa aparência, mas é homem de Deus. O Senhor está com ele. Porque não adianta nada as outras características se Deus não estiver conosco. Eu posso ser forte, valente, eu posso ser um homem de guerra, eu posso ter boa aparência, eu posso falar bem, falar com sensatez, mas do que adiantaria se Deus não fosse na minha vida? Se Deus não fosse comigo. É interessante que a palavra que
ele usa ali que Deus era com ele, é aquele tetragrama que não tem uma fala, né? Mas se traduz como Jeová. Ele diz, Jeová é com ele. Tudo que ele faz é bem sucedido. Se ele vai cuidar do rebanho, nem o leão, nem o urso prevalece. Se ele vai tocar harpa, ninguém toca. Imagina, irmãos. Quem dera hoje a gente tivesse a participação de Davi, né? Hoje no culto da família, domingo, não percam, Davi vai tocar o Salmo 23 e mais um salmo que ele vai escolher na hora. Que lindo que deveria ser a gente sentar aqui e Davi dedilhar a sua harpa. Mas não adianta tocar bem se não for a presença do Senhor. Não adianta cantar bem se não for a presença do Senhor. Não adianta pregar bem, ter boa eloquência, ter boa oratória, homilética, uma boa exegese, se não tiver Deus. Eu sempre digo aqui, não adianta morar numa casa de... Eu estava vendo esses dias um apartamento de 15 mil... Não estava vendo para comprar não, só de curiosidade, né? Eu fico às vezes assistindo no YouTube para pegar no sono, eu coloco lá, corretores de imóveis de alto padrão. Eu falo assim, agora nós vamos mostrar aqui esse apartamento, 15 milhões de reais. Eu falo, oh, Jesus, quero ver esse apartamento aí, né? Não adianta morar num apartamento de 15 milhões de reais, ou morar embaixo da ponte, se não tiver a presença de Deus. Se Deus não for com ele. A gente vê pessoas pobres, sem dinheiro, tirando a própria vida, porque não vê sentido de continuar vivendo. Mas nós também conhecemos pessoas ricas e famosas atentando contra a própria vida, porque já não vê mais sentido. Deus é com ele, nós precisamos ter o favor de Deus. É interessante que a palavra Jeová é com ele, nós conhecemos algumas características do nome Jeová. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Sabaote, Jeová Tidezekno, Jeová Samá. Jeová é com ele. Se ele estiver precisando de uma coisa, Jeová é Jireh, ele vai prover, aleluia. Se ele estiver doente, o Jeová Rafá irá sará-lo, oh aleluia. Se ele estiver em batalha, Jeová Nissi, Jeová será a sua bandeira, oh aleluia. Se ele estiver em conflito, Jeová Shalom, o Jeová da paz, o Deus da paz, o Senhor da paz, estará com ele. Se ele estiver em batalha, Jeová Sebaote estará guerreando por ele. O Senhor é com ele. O que quer dizer o Senhor é com ele? Quando Davi consultava o Senhor, ele dizia, Senhor, é para eu ir batalhar? Deus dizia, vai, porque eu vou te dar vitória. Vai, porque eu serei contigo. É interessante que, ao mesmo tempo que existe uma ação sobrenatural e divina, uma ação extraordinária, existe uma ação humana concomitante. É interessante que certa feita ele fala, Senhor, eu devo ir para a batalha? Sim, deve ir. Como que eu devo ir? Fala, se esconde atrás da moreira. E quando você escutar um barulho de trovão na copa das amoreiras, pode sair batalhar, porque eu já fui na frente para dar vitória. Isto é ter o Senhor conosco. Eu vou batalhar, eu vou correr atrás, eu vou me esforçar, eu vou ser uma pessoa que vai batalhar e guerrear, mas o Senhor está comigo, Ele é minha força, Ele é meu escudo, Ele é meu broquel, Ele é minha cidade edificada, oh aleluia, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu general. Nós fazemos a nossa parte, mas é Deus quem vai na frente. Lembre-se que eu falei há pouco, Davi olhando bem nos olhos. O gigante tinha quase a altura, aqui tem 3,80 mais ou menos o pé direito, e o gigante tinha cerca de 3 metros. Quase da altura, e quase batia a cabeça nessas lâmpadas aqui. Ele olhou bem no olho daquele gigante e disse, o Senhor vai me dar vitória. Então o Senhor é
com Ele. Todos os dias nós devemos dizer: o Senhor é comigo. Amanhã nós vamos iniciar uma semana de trabalho, uma semana que devemos resolver algumas situações, que devemos correr atrás de algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos fazer amanhã, ao acordar, é dizer: o Senhor é comigo. Eu vou sair para fazer compra no mercado, o Senhor é comigo. Eu vou na farmácia comprar os medicamentos, o Senhor é comigo. Eu vou sair fazer uma caminhada, o Senhor é comigo. Eu vou ali resolvendo um probleminha pequenininho, o Senhor é comigo. Esta semana tem um problema que eu não sei como vou resolver, mas o Senhor é comigo.